Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o tema de prisão temporária, essa espécie de prisão provisória prevista numa lei específica, que é a Lei 7960, mas que costuma cair bastante no concurso público. Você vai ver questões recentes da banca FGV cobrando. Esse tema de prisão, medidas cautelares, liberdade provisória, é um tema que cai bastante, então a gente guardou aqui várias aulas realmente para que a gente possa trabalhar. E hoje nós vamos, então, finalizar aqui nessa aula com o tema de prisão temporária. Então, eu peço, claro, para você abrir a lei de prisão temporária. Nós temos um rol taxativo em que pode ser decretada a prisão temporária apenas naqueles determinados crimes, e a gente sempre tem que estar de olho também no rol dos crimes hediondos, né? Então, sempre quando a gente tem uma questão sobre prisão temporária, ela pode, na verdade, trabalhar essas duas leis, o rol de prisão temporária e o rol de crimes hediondos, porque ela pode te cobrar também o prazo da prisão temporária, como nós vamos ver em algumas questões. Então, você precisa estar sabendo muito bem, né? Tá ali decorado esse rol de crimes que são considerados hediondos e aquele rol de crimes que pode ser decretada a prisão temporária. Então, vamos para as nossas questões, vamos aqui para a nossa primeira questão, cobrada em 2024, policial legislativo. Nós temos uma situação hipotética, então, trabalhando aquela forma de cobrança da FGV. Tem o João, que é um delegado de polícia, ele preside um inquérito policial deflagrado para apurar um suposto delito praticado, perpetrado pelo Fábio. Durante a tramitação do procedimento administrativo, o agente público constatou que a prisão temporária é essencial para garantir o sucesso das investigações, sendo certo que há fundadas razões que apontam Fábio como o autor do crime investigado. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 7960, é correto afirmar que o inquérito policial presidido por João versa sobre qual crime, né? Então, o que a banca está cobrando aqui de vocês como a questão de fundo, né? O conteúdo de fundo? É saber o rol para a decretação da prisão temporária. Então, nós temos várias alternativas. Nós temos uma pessoa que está sendo investigada, que vai ser representada a prisão temporária dela. Então, para que haja essa representação com todos os requisitos da prisão temporária, precisa ser um crime que está no rol de prisão temporária. Então, algumas questões da FGV, ela vai sim fazer uma situação hipotética, fazer uma contextualização, mas o que ela está te cobrando ali no fundo é que você conheça esse rol taxativo de crimes que pode ter a prisão temporária decretada. Então, nós vamos ver esse rol, tentar arrumar uma forma de decorar esse rol, tentar arrumar uma forma de lembrar desse rol e de também, em conjunto, mais para frente a gente vai ver, lembrar também do rol de crimes hediondos. Então, cuidado com essa parte sempre um pouco mais decoreba para concursos. Olha os crimes que nós temos aqui: o furto qualificado pelo concurso de pessoas, a falsificação de documento público, o sequestro simples, a corrupção passiva e o crime de concussão. Qual desses 5 crimes que nós podemos ter uma prisão temporária decretada? Então, a gente tem que abrir a nossa lei. Quando a gente abre a nossa lei de prisão temporária, no artigo 1º, inciso 3º, nós temos esse rol. Tá? Então, nós temos o homicídio doloso, seja o homicídio simples ou o qualificado, desde que tenha o elemento subjetivo doloso. Nós temos o sequestro, cárcere privado, nós temos o roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, né? Estupro de vulnerável, porque o atentado violento ao pudor, né, veio a alteração para o estupro de vulnerável, rapto violento, epidemia com resultado morte, tem a questão do envenenamento lá do 270, quadrilha ou bando, que agora o 288 é a associação criminosa, então sempre cuidado com isso também. O genocídio, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro e o terrorismo. Lembrando que a prisão temporária ela também pode ser decretada no rol de crimes hediondos e equiparados a hediondo. Nós temos como equiparado os 3 T's: tortura, tráfico, terrorismo. Inclusive o terrorismo e o tráfico eles já estavam mencionados aqui no rol da prisão temporária. Mas lembrando que nós temos também o crime de tortura, que tem inclusive a lei de tortura, né, que também é uma lei muito importante, a 9455, que é uma lei muito importante para concurso público também. Então, quando a gente confere, né, esse rol e olha para a nossa questão, nós não temos nada de furto, né, ali no nosso rol de prisão temporária. O único furto que tem qualificado é no rol de crimes hediondos, que aí nós temos o furto qualificado pelo emprego de explosivo
ou artefato análogo. Então, o furto simplesmente qualificado pelo concurso de pessoas não pode ter a prisão temporária decretada, porque não está em nenhuma dessas duas leis, nem na prisão temporária, nem na crimes hediondos. A falsificação de documento público também não. Corrupção passiva e concussão também não. O sequestro a gente viu ali no artigo 1º, inciso 3º. Então, aqui, uma questão bem decoreba, feita muito recente pela Banca FGV para testar o seu conhecimento no rol taxativo de prisão temporária. E aí, né, a gente tem alguns mnemônicos utilizados pelos professores quando vai tentar aí te dar uma dica para você gravar o rol da Lei 7960, né? Claro que depois você tem que adicionar o rol de crimes hediondos, mas o rol da Lei 7960, eles utilizam esse mnemônico Teresa G7, tá? Pessoal, eu sei, né, que às vezes mnemônico é horrível, alguns mnemônicos que são utilizados, mas a gente utiliza nas etapas da cadeia de custódia, a gente utiliza em vários outros momentos ali para tentar, vamos dizer assim, facilitar a sua vida quando há uma cobrança muito letra da lei, quando há uma cobrança muito decoreba, principalmente desse rol que a gente tem em alguns momentos no âmbito processual ou da legislação especial. Tá? Então aqui eu adiciono esse conteúdo aqui mais a título de, se você quiser gravar um mnemônico, a gente tem esse daqui que é utilizado. Então, Tereza, por quê? Porque no tráfico de drogas, homicídio doloso, extorsão, roubo e estupro, sequestro, cárcere privado, associação criminosa. Então, nós temos Tereza. E aí, G de genocídio e 7 porque tem os crimes contra o sistema financeiro, o envenenamento de água, substância alimentícia ou medicinal com morte, né? Temos o terrorismo e a epidemia com resultado morte. Então, a gente tem essa forma da gente tentar gravar esse nosso rol do artigo 1º, inciso 3º. Então, questão de número 1, letra C. Vamos lá para as próximas questões. Então, ó, agora nós temos novamente mais uma questão recente da FGV, que ela também vai cobrar o rol. Ela também vai te perguntar, ó, nesse crime aqui que eu descrevi, nessa conduta aqui que eu descrevi, cabe a prisão temporária? Mas agora ela não vai cobrar só o rol. Aí, às vezes, ela adiciona outras informações, quanto a prazo, modo de cumprimento, mandado e etc. Né? Então, aí a gente vai avançando no estudo da lei. Então, o que que nós temos agora na questão de número 2? A autoridade policial competente deflagrou inquérito policial para apurar crime de roubo simples tentado, em tese praticado pelo João. No curso das investigações, o delegado de polícia representou pela decretação da prisão temporária do suposto autor do fato, afirmando e comprovando a imprescindibilidade da medida para as investigações e demonstrando fundadas razões de que João foi o autor do delito perpetrado. Nesse cenário, considerando as disposições, é correto afirmar o quê? Bom, no roubo, né, no roubo simples, é possível decretar a prisão temporária? Sim. A gente viu lá no Teresa G7, o Rzinho é de roubo. Tem lá no rol de prisão temporária o Rzinho de roubo. Então, pode decretar a prisão temporária no roubo. Agora, o que que tem que ser visto quanto ao roubo? Pode ser que esse roubo seja considerado um crime comum, pode ser que esse roubo seja considerado um crime hediondo. Então, no roubo, dá para decretar a prisão temporária. Pode ser que ela tenha 5 dias prorrogável por mais 5, pode ser que ela tenha 30 dias prorrogável por mais 30. Vai depender das circunstâncias desse roubo. Só que o que que a gente tem na nossa questão? Um roubo simples. O roubo simples, ele é crime hediondo? Não é. O roubo com restrição de liberdade da vítima é crime hediondo. O roubo com emprego de arma de fogo, seja ela de uso permitido, restrito, proibido, qualquer que seja arma de fogo, não é arma branca, que não é hediondo com arma branca, mas com arma de fogo é crime hediondo. O roubo com resultado morte, por exemplo, que é o latrocínio, é considerado crime hediondo, mas o roubo simples não é crime hediondo. Então aqui chega aquele ponto que eu comentei, que a FGV muitas vezes ela se utiliza das duas leis, prisão temporária e crimes hediondos, então você tem que saber o rol das duas para conseguir responder o prazo. Você até vai saber que cabe a prisão temporária, mas será que são 5 dias? Será que são 30 dias? Vai depender se aquele crime é crime hediondo ou equiparado ou não, né? Então, a gente tem que ter essa atenção. Então, em se tratando de um crime de roubo, pode sim decretar
a prisão temporária, tá? Então, a gente já elimina a letra A, que disse que não poderia, tá errado, e a letra E, que disse que não poderia, errado. Por ser um roubo simples, não é crime hediondo, não é crime hediondo, né? Então, nós ficaríamos no prazo da prisão temporária, o prazo que nós temos para, então aqui voltando, né? Quando a gente tem a regra é 5 mais 5, quando é crime hediondo ou equiparado, nós temos o prazo de 30 mais 30. Lembrando que essa prorrogação não é automática, depende de novo pedido, depende de nova decisão judicial. Então, fica primeiro até 5 ou até 30, depois vem um novo pedido e prorroga por mais 5 ou mais 30, a depender da espécie desse crime. Como nós vimos aqui que é um roubo simples, nós teremos 5 mais 5. Então, letra B diz o seguinte: poderá decretar a prisão temporária, a qual terá o prazo de 15 dias, prorrogável por igual período? Errado. Letra C, poderá decretar a prisão temporária, a qual terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período? Sim, porque são 5 mais 5. E letra D disse 10 dias, também está errado. Então, na nossa questão de número 2, agregando o nosso conhecimento do rol de prisão temporária com o rol de prisão, com o rol de crimes hediondos e com o prazo da prisão temporária, a questão de número 2 ela tem a letra C. Vamos para a questão de número 3. João, delegado de polícia, repare, né, dessas 3 questões que a FGV fez em 2024, ela sempre trabalhou o João, delegado de polícia. São concursos diferentes, cargos totalmente diferentes, mas em 2024. Então, você pode ver, um foi para policial legislativo, outro foi para delegado, cargos totalmente diferentes, em regiões, estados diferentes, mas feito pela FGV. Então, ela mantém a forma dela de fazer as questões. Tá? Ela mantém ali uma peculiaridade de fazer as questões que a gente tem que estar atento. Então, o João, delegado de polícia, vamos continuar aqui, representou pela decretação da prisão temporária de Tício ao argumento de que ele teria praticado um crime de homicídio triplamente qualificado em detrimento da sua companheira. Nesse cenário, considerando as disposições da 7960, é correto afirmar o quê? Bom, aqui nós temos um homicídio doloso. Um homicídio doloso, ele está na lei de prisão temporária. E triplamente qualificado, ele também é considerado um crime hediondo. Então, nós temos aqui um crime de homicídio doloso, triplamente qualificado, que cabe a prisão temporária e é crime hediondo. Então, está naquelas duas leis. Então, vamos aqui ver as peculiaridades da prisão temporária. Letra A. Decretada a prisão temporária e decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Essa já é a nossa alternativa correta. Por que eu estou comentando isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque olha só, a gente tem essa previsão, letra da lei, tá? Então, claro que é muito importante você ler a Lei 7960 por completo, saber a letra da lei, né? Aqui é uma reprodução. Várias alternativas aqui vão cobrar exatamente essa letra da lei, como nós vamos revisar algumas dicas e observações sobre a lei de prisão temporária. E nós temos o quê? Nós vimos, né? Aqui vamos trabalhar o nosso exemplo. É um homicídio triplamente qualificado. Então, é um crime hediondo. Essa prisão temporária ela teria o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30. Vamos supor que o João, delegado, representou, o juiz deferiu esse requerimento, né, essa representação, e decretou a prisão temporária por 30 dias, vamos supor, né? Tudo bem, decretou ali por 30 dias. Bom, ele vai poder ficar mais tempo preso do que esses 30 dias? Vai, se tiver um novo pedido para prorrogar por mais 30, ou então se tiver uma representação para outra modalidade de prisão provisória, que é a prisão preventiva, que tem outros requisitos, que é diferente da prisão temporária. Então, se terminou os 30 dias e não teve esses novos pedidos, no 30º dia, ao final do 30º dia, o delegado vai ter que soltar esse preso, porque não teve prorrogação, porque não teve decretação de outra espécie de prisão, né? Então,
tem que liberar, senão é constrangimento ilegal, senão o delegado está praticando um ato ilegal. Então, terminou o 30º dia, não teve mais nada, tem que liberar. Então, aqui nós já temos a letra A como a nossa alternativa correta. E aí nós vamos ver o erro das demais, tá? Letra B. Para além da possibilidade de representação pela autoridade policial, a prisão temporária poderá ser decretada de ofício pelo juiz ou mediante requerimento do Ministério Público. A parte que está errada aqui é poder ser decretada de ofício pelo juiz. Nem a prisão temporária, nem a prisão preventiva, nenhuma delas pode ser de ofício. Tá? Essa é a regra, então não pode de ofício, tem que ter ou a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público. Letra C. A decisão que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentada e prolatada dentro do prazo de 5 dias, contados a partir do recebimento da representação. Cuidado, aqui nós estamos, quando se trata de prisão temporária, nós estamos falando ali de questões muito urgentes, tá? Então, nós estamos comentando ali de algo que tem que ser trabalhado logo. Então, não é o prazo de 5 dias, tem o prazo de 24 horas para poder decidir a respeito da prisão temporária. Então, até 24 horas, dentro de 24 horas, tá? Letra D. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em uma via que será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Não pode ser só uma via, tem que ser 2 vias, porque uma vai ficar no procedimento, comprovando que cumpriu a prisão, vai ter a assinatura do preso, vai ser juntado ao procedimento, e a segunda é a nota de culpa, que é um documento de informação que é entregue ao que foi preso, a pessoa que foi presa. Então, precisa ser 2 vias, isso também está falado na lei. Letra E. O prazo da prisão temporária inicia-se no dia seguinte à data do cumprimento de mandado de prisão. Errado também, não é no dia seguinte, é no mesmo dia de cumprimento do mandado de prisão. Então, se a prisão temporária foi decretada aqui por 30 dias e o mandado foi cumprido hoje, não interessa que horário, se foi 8 da manhã, se foi à tarde, se foi 10 horas da noite, esse primeiro dia, esse dia que foi cumprido o mandado, já é o primeiro dia da prisão temporária, já é o primeiro dos 30 dias dessa prisão temporária do homicídio triplamente qualificado. Então, não é no dia seguinte. Lembre-se que nós estamos falando aqui de contagem de prazo de direito material, porque é liberdade de locomoção, nós estamos falando de prisão. Então, o primeiro dia ele já é contabilizado, inicia-se no primeiro dia. Então, questão de número 3, letra A. Vamos revisar aqui rapidamente algumas observações importantes a respeito da prisão temporária. Então, ó, quem decreta é o juiz, mas ele precisa de provocação, ele não pode decretar de ofício. Quem são esses legitimados a provocar a atuação do juiz? O Ministério Público e a autoridade policial. Se a autoridade policial representou, o Ministério Público tem que ser ouvido. Então, se foi o João, delegado de polícia, que representou, primeiro vai para o Ministério Público ouvir, depois vai para que o juiz, aí sim o juiz decida a respeito da prisão temporária. O despacho que decretar a prisão temporária tem que ser dentro de 24 horas, conforme nós já vimos na questão. Lá falava que eram 5 dias, mas é dentro de 24 horas. Decretada a prisão temporária, vai expedir o mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Outras observações. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, bem como o dia que ele tem que ser liberado. Então, tem essas informações no mandado de prisão. Vai dizer, ó, ele tem que ser liberado após o 5º dia. Ele, se cumprido hoje, ele tem que ser liberado no dia tal. Vai ter o período de duração, vai dizer, são 5 dias, são 30 dias. Vai ter essas informações no mandado de prisão. A prisão somente poderá ser decretada depois de expedição de mandado judicial. Então, vai ter ali a decisão do juiz, vai ter a emissão do mandado para que a polícia possa cumprir o mandado.
Decorrido o prazo, isso a gente também viu na letra A, ele tem que ser colocado em liberdade, independentemente da ordem do juiz, porque é esgotado o prazo, a não ser que seja prorrogada a prisão ou decretada a prisão preventiva. Também vimos na nossa questão que inclui-se o dia do cumprimento de mandado, é o primeiro dia no cômputo do prazo da prisão temporária, e ainda vamos ver nas próximas questões que os presos temporários devem permanecer obrigatoriamente separados dos demais. Então, a gente não pode misturar o preso temporário com o preso preventivo, não pode misturar o preso temporário com o preso que está cumprindo pena, porque o preso temporário ele tem dia para sair dali, né? Então, nós não vamos colocar eles em contato, né, para que possibilite que ele integre uma organização, que ele seja faccionado, que ele faça alguma coisa lá fora a pedido de alguém. Então, a gente não mistura esses presos, ele vai ficar separado exatamente porque ele tem um prazo exíguo que ele vai sair da prisão temporária. 5 mais 5, 30 mais 30. Tá? Então, essas são observações importantes. Claro que aqui são reproduções da nossa Lei 7960, mas são aquelas observações mais importantes que são os pontos que caem na prova, fora, claro, o rol taxativo, como a gente já viu lá nas questões anteriores, nós vimos o rol, que vocês têm que ter atenção, mas nessa questão de número 3 mesmo, nós vimos várias dessas disposições exatamente aqui nas nossas alternativas. Então, não pode decretar de ofício, o juiz deve proferir a decisão dentro do prazo de 24 horas, esse mandado tem que ser expedido para ser cumprida a ordem, expedido em 2 vias, exatamente porque uma fica no procedimento e outra é entregue como nota de culpa, e o próprio dia que cumpriu o mandado de prisão já é o primeiro dia da prisão temporária, já vai para o cômputo do primeiro dia da prisão temporária. Então, questão 3, letra A. Vamos para a questão de número 4. O delegado de polícia indiciou e representou pela prisão temporária de Dorival Silva pela prática, olha o crime que ele cometeu, gente. Artigo 155, parágrafo 4º-A, é o chamado furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. E, assim, por considerar sua custódia imprescindível, o juiz, então, aceitou os argumentos da representação do delegado e expediu o mandado de prisão pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo contido no mandado, o delegado responsável pela custódia, independentemente de nova ordem de autoridade judicial, manteve o Dorival preso na carceragem, em decorrência da gravidade do crime e a fim de assegurar uma possível fuga do indiciado. Com base estritamente nos fatos narrados e nos termos, a FGV cobrando as 2 leis que nós comentamos, a Lei de Prisão Temporária e a Lei de Crimes Hediondos. Avalie as afirmativas a seguir. Primeiro item. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deveria ter posto imediatamente o preso em liberdade. Exatamente o que nós vimos na letra A da questão anterior. Exatamente o que nós temos como redação na Lei 7960. Se foi decretada pelo prazo de 30 dias, finalizou o prazo e não houve prorrogação, e não houve decretação da prisão preventiva, o que o delegado deveria ter feito? Colocado imediatamente ele em liberdade, ter soltado ele imediatamente. Não tinha ordem judicial, e obviamente não era situação flagrancial, não tinha ordem judicial para que o delegado mantesse esse preso, Dorival, com a liberdade dele restrita. Então, o delegado não poderia ter agido assim, ele agiu de forma ilegal. Então, o nosso item 1, ele está correto. Vamos para o item 2. A prisão é ilegal, pois o prazo máximo da prisão temporária para o crime narrado é de 5 dias, prorrogável por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade. Qual o peguinha que a FGV tentou fazer aqui também, quando se trata do rol de crimes hediondos? Esse crime de furto aqui, é o único furto considerado crime hediondo. Então, os demais furtos, né, gente, quando a gente fala, nós temos lá o furto em concurso de pessoas, pelo arrombamento, vários lá incisos que a gente tem no parágrafo 4º, o parágrafo 4º-A, parágrafo 4º-B, o único furto que é considerado crime hediondo é esse furto do parágrafo 4º-A, que é aquela clássica situação que antigamente
Utilizavam-se de explosivos, ia lá no caixa eletrônico, explodia o caixa eletrônico, de madrugada, por exemplo, para pegar o dinheiro que estava lá, tudo que tinha lá nos caixas eletrônicos da agência bancária, né? Então, depois de uma reação legislativa, incluiu essa prática como um crime mais repulsivo, um crime mais grave, um crime hediondo. E qual é a contradição que a gente tem lá na lei de crimes hediondos? O roubo pelo emprego de explosivo ou artefato análogo não é crime hediondo, mas o furto nessas condições é crime hediondo, que é uma das contradições que a gente tem lá no rol de crimes hediondos. Mas aqui tá certinho, às vezes a gente pensa, é furto. O furto não é crime hediondo. A gente tem uma única possibilidade. Esse furto é crime hediondo. Tá no rol de crimes hediondos. Então a prisão temporária não é de 5 dias, é de 30 dias mesmo, como tá na nossa questão. Então a nossa questão tá certa, né? A nossa questão lá, quando decretou, né, lá na nossa questão dizendo que foi por 30 dias, o juiz agiu corretamente, são por 30 dias mesmo. Então o item 2, quando fala 5 dias, tá errado porque são 30 mesmo. E item 3, a prorrogação da custódia temporária pelo delegado, independentemente da expedição de novo mandado, está em conformidade com a legislação processual, em decorrência do perigo abstrato gerado pelo estado de liberdade do imputado. Por que está errado? Porque nós já falamos que a prorrogação não é automática. Ela não pode ser automática. Foi decretada por 30 dias, por quê? Porque teve uma representação, já que não pode ser de ofício, e aí o juiz decretou. Aí veio o juiz e decretou. Aí foi por 30 dias. Para a gente ter esse maisinho, esse mais 30, tem que ter de novo a representação pela prorrogação, ou um requerimento, um pedido pela prorrogação, e mais uma decisão judicial, que aí nós teremos mais 30. Então, não é automático. Exatamente por isso que o delegado agiu na ilegalidade. O delegado não agiu corretamente. Porque apesar da lei falar 30 mais 30, esse mais 30 precisa de nova decisão judicial, tá bom? Então, aqui na nossa questão de número 4, letra E, apenas o item 1 que está correto. Vamos para a questão de número 5. A partir da interpretação, conforme a Constituição, conferida pelo Supremo Tribunal Federal, a prisão temporária passou a contar com nova apresentação. Assinale a opção que corresponde a um desses novos elementos. Sobre o que essa questão está falando? Que aí a gente adiciona aqui mais um conteúdo sobre prisão temporária. Essa questão está cobrando esse julgado. É um julgado do plenário do STF, fevereiro de 2022, então era um julgado bem recente para a época da prova, que foi em 2022. Então, lá em 2022, nós tivemos o STF analisando a constitucionalidade da prisão temporária, tendo julgado constitucional e fazendo uma interpretação dos seus requisitos. Quais são os requisitos necessários para a decretação da prisão temporária? Então, isso foi divulgado, inclusive, no informativo de número 1043. O que o STF disse? Ele deu interpretação conforme a Constituição, fazendo constar que a decretação da prisão temporária somente é cabível quando 1. For imprescindível para as investigações do inquérito policial, isso está lá na lei. 2. Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, isso está lá na Lei 7960 também. 3. For justificada por fatos novos ou contemporâneos, isso daqui é o que a gente chama de requisito da contemporaneidade, que a gente tem tanto para prisão preventiva quanto para prisão temporária, e foi incluído pela Lei 13.964, chamada Pacote Anticrime ou Lei Anticrime, né? Então está lá constando no 312 do Código de Processo Penal, mas é utilizado também para a prisão temporária. Ponto 4. For adequada a gravidade concreta do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado. E 5. Não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Então, a nossa questão, ela está falando, bom, o que está novo aqui? Quais são esses novos elementos, né? Porque alguns daqueles requisitos nós já utilizávamos. Os requisitos da lei, por exemplo, a imprescindibilidade, as fundadas razões de autoria ou participação, a gente já tinha.
dentro também do sistema, não for suficiente a imposição de outra medida cautelar diversa, isso já está dentro do sistema das prisões provisórias também, né? E ela ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias, ou seja, tem que realmente decretar a prisão temporária, isso também já era algo que já estava dentro da análise da prisão temporária. Então, o que está novo? Letra A. Imprescindibilidade para as investigações a partir de elementos concretos, sendo proibida sua utilização como prisão para averiguação. Isso daqui já existia, não é novo. Letra B. Se houver fundadas razões de autoria do indiciado nos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3º da lei, admitida a interpretação extensiva? Não, nós não podemos interpretar extensivamente esse rol, tá? Então aqui já está errado, né? Não pode interpretar extensivamente. É só aquele rol taxativo e não podemos ter interpretações diversas pelo órgão julgador. Letra C. For justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida cautelar com base no 312, parágrafo 2º. Isso daqui, sim, é o requisito da contemporaneidade e é um novo elemento para a análise e decretação da prisão temporária. Letra D. A medida cautelar for adequada à gravidade em abstrato do crime. Aqui está errado, é a gravidade concreta do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado, né? Então, para se decretar a prisão temporária ou outra modalidade de prisão, não é gravidade em abstrato, é sempre a gravidade concreta, com as circunstâncias específicas e concretas daquele caso, narrando circunstâncias daquele caso. Então, não pode ser abstrata. E letra E, puder ser cumulada com a imposição de medida cautelar diversa? Não, não é poder ser cumulada, tá? Não é possível uma cautelar diversa. Porque lembra que dentro, né, quando a gente fala aí, dentro do sistema das prisões cautelares, a gente só utiliza a prisão, seja ela temporária, preventiva, quando não dá para a gente utilizar uma medida menos gravosa mesmo, né? Então, a gente sempre faz essa análise. Bom, eu não preciso decretar a prisão temporária, basta que eu proíba ele de ir no local, basta que eu suspenda a função pública dele, suspenda a atividade privada dele. Bom, se eu tenho como aplicar uma medida menos gravosa, eu vou me utilizar dela. Agora, se ela não for possível, aí nós vamos para a prisão, se presentes os requisitos. Então, não é cumular a prisão com a medida cautelar diversa, vai utilizar só a diversa ou vai utilizar a prisão, né, a prisão preventiva ou a prisão temporária? Então, por isso que a nossa letra E aqui está errada, tá bom? Então, cuidado com isso. A letra A também, né? A gente não podia falar em investigação preliminar em geral. A gente tem aqui a prisão temporária para inquérito policial, né? Então, a gente encontra também outros errinhos nas demais alternativas, mas de qualquer modo, a imprescindibilidade para as investigações, lembra, gente, não é um novo elemento, né? Isso já tinha na prisão temporária, a gente já utilizava a questão da imprescindibilidade para a análise do pedido da prisão temporária. Então, na questão de número 5, letra C. Vamos para a questão 6. Aberto, inquérito para apurar a prática do crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, na forma do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal, praticada em 5 de janeiro de 2021, a autoridade policial, presentes fundados indícios de autoria, entendeu ser imprescindível às investigações a decretação da prisão temporária do Henrique, ainda que esse possua residência fixa. E aí, gente, é possível a prisão temporária do Henrique nesse crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima? Lembra que nós analisamos o rol da prisão temporária naquele mnemônico que nós vimos e o roubo estava lá. Então, cabe sim a prisão temporária, tá? Então, a gente fica entre a letra A, letra B, letra E, mas a gente já pode eliminar a letra C e a letra D, que diz aqui que não cabe a prisão temporária. Então, cabe. A prisão temporária, ela pode ser de ofício? Não, ela precisa de provocação.
seja a representação do delegado, seja o requerimento do Ministério Público. Então, esse é o erro da letra A. A letra A diz: poderá ser decretada pelo juiz, ainda que de ofício. Errado. Pelo prazo inicial máximo de 5 dias, aí nós temos que discutir a questão do prazo também. Lembra que eu falei que o roubo, a depender das suas circunstâncias, ele está na lei de crimes hediondos. Então, aqui nós temos um roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima. Esse roubo nessas condições, ele é crime hediondo? É. Tá lá. Roubo com restrição de liberdade da vítima, roubo com emprego de arma de fogo, roubo com resultado lesão corporal grave ou morte, tudo isso é crime hediondo. Então, a prisão temporária aqui não é no prazo máximo de 5 dias, tá? Como foi falado também na letra A. Então, na letra A, a gente tem 2 erros. Não pode ser de ofício e não é pelo prazo de 5 dias. Letra B, poderá ser decretada pelo juiz mediante representação? Sim. Pelo prazo inicial de 30 dias? Sim. Então, letra B de bola, nós temos aqui todos os pontos corretos. E vamos ver o erro da letra E. Poderá ser decretada pelo juiz por representação do delegado? Sim. Dispensada a manifestação do Ministério Público? Aí aqui está errado. Lembra que quando nós falamos que se o delegado representar pela prisão temporária, então vamos supor que ele representou. Para onde isso vai? A gente manda primeiro para o Ministério Público, o Ministério Público vai se manifestar, para depois o juiz, dentro das 24 horas, decidir sobre essa prisão temporária. Claro que o juiz ele não fica vinculado à posição do Ministério Público, essa é a posição majoritária da jurisprudência, tá? Se o delegado representou, mesmo que o Ministério Público vá contra, o juiz entende o posicionamento majoritário que ele pode, mesmo assim, decretar a prisão temporária. Então, questão de número 6, letra B de bola. Questão 7. Alain, funcionário público de determinado Tribunal de Justiça, estava sendo investigado em inquérito policial pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e corrupção passiva. Decorrido o prazo das investigações, a autoridade policial encaminhou os autos ao Poder Judiciário, solicitando novo prazo para prosseguimento dos atos investigatórios. O Ministério Público apenas concordou com o requerimento de prorrogação do prazo, não apresentando qualquer outro requerimento. O magistrado, por sua vez, ao receber os autos, concedeu mais 15 dias para as investigações e, na mesma decisão, decretou a prisão temporária de Alain pelo prazo de 5 dias, argumentando que a cautelar seria imprescindível para as investigações do inquérito policial. Alain foi preso temporariamente e mantido separado dos demais detentos da unidade penitenciária. Ao final do 4º dia de prisão, a autoridade judicial prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária, esclarecendo que os motivos que justificaram a decisão permaneciam inalterados, ainda sendo necessária a medida drástica para as investigações. Procurado pela família do preso, o advogado de Alain vai esclarecer o quê? Então, aqui nós temos uma questão bem clássica da FGV, que ela traz o quê? Ela vai nos trazer aqui um enunciado com uma situação hipotética. Só que, às vezes, a FGV faz esses enunciados bem longos mesmo, né? Então, você viu que a gente teve enunciados mais curtinhos, né? E nós temos aqui uma questão com um enunciado enorme, que vai te gastar tempo de prova, que você vai ali ter que prestar atenção em cada ponto desse enunciado, para você não ter que ler de novo e ficar perdendo tempo lendo, relendo, né? Então já presta muita atenção no enunciado, com aqueles pontos importantes para você conseguir resolver as alternativas. O que que nós teremos? Então, olha a letra A. A prisão temporária foi decretada e prorrogada de maneira válida, mas houve ilegalidade na sua execução, tendo em vista que os presos temporários não podem ser mantidos separados dos demais detentos. Então, qual foi o problema aqui? Qual foi o problema que nós tivemos, né? O que a gente pode falar aqui? O juiz, ele fez o quê? Ele decretou a prisão temporária aqui de forma correta? Parece que não, né? O crime de associação criminosa cabe prisão temporária? Nós vimos que cabe,
Porque o crime de quadrilha ou bando foi substituído pela associação criminosa. E na lei tem aquela referência ao 288, que é da associação criminosa. Então, cabe a prisão temporária. Cabe. Só que o juiz não pode decretar de ofício. Ele tinha que ter a representação do delegado ou o requerimento do Ministério Público. Ele não teve isso. Tá? O delegado pediu a prorrogação da investigação. O Ministério Público queria que prorrogasse a investigação, mas ninguém pediu a prisão temporária. Então, o juiz não poderia ter decretado. Ele até decretou pelo prazo correto, porque como a associação criminosa não é crime hediondo, ele decretou por 5 dias. Depois ele prorrogou por mais 5 dias. Ele manteve o preso temporário separado dos demais. Tá certinho isso. A gente viu na lei que os presos temporários não podem ficar juntos mesmo, lá do preso preventivo ou do preso que está cumprindo pena. Ele tem que ficar obrigatoriamente separado. Até aí tudo bem. Só que nasceu errada a decisão, porque ele decretou de ofício. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então a letra A, ela diz lá, a prisão temporária foi decretada e prorrogada de maneira válida? Não, ela não foi decretada de maneira válida, porque ela foi decretada de ofício. Aí continua, houve ilegalidade na sua execução, tendo em vista que os presos temporários não podem ser mantidos separados? Errado. Eles podem sim ser mantidos separados, tá? Eles devem, na verdade, é obrigatória a manutenção separadamente. Letra B. A prisão temporária não poderia ter sido prorrogada pelo prazo de 5 dias, já que essa cautelar somente tem o prazo máximo total de 5 dias, que foi o período inicialmente fixado. Errado, a gente sabe que pode ser 5 mais 5. Não foi esse o problema. O problema não é o prazo, o problema é a decretação de ofício. Letra C. A prisão temporária, mesmo que presente os requisitos legais, não poderia ter sido decretada de ofício pela autoridade judicial. É isso. O crime pode ter, tem os requisitos mencionados, o prazo está certo, só que não pode ser decretada de ofício. Então, letra C, que traz a conclusão aqui correta. Vamos ver o erro das demais. Letra D. A prisão temporária foi decretada e prorrogada de maneira válida, não havendo também qualquer ilegalidade na sua execução. O problema está na decretação. O resto aqui está correto. Letra E. O crime de associação criminosa não admite a decretação da prisão temporária? Errado, admite sim. Nós vimos que quadrilha e bando foi substituído pela associação criminosa e a referência ao 288 está no nosso artigo 1º, inciso 3º. Então, nessa questão de número 7, letra C. Vamos para a questão 8. Durante investigação de prática de crime de extorsão simples, extorsão estava lá, gente? A extorsão estava lá no nosso rol de prisão temporária? Lá no nosso Teresa G7, no nosso mnemônico? Um desses Zezinhos é o crime de extorsão? Considerando que a prisão do indiciado José era indispensável para as investigações, após representação da autoridade policial, mas sem requerimento expresso do Ministério Público, o juiz competente decretou a prisão temporária de José pelo prazo inicial de 10 dias. Então, qual foi o problema aqui até agora? Teve provocação? Teve a representação do delegado. O juiz decretou de ofício aqui? Não. Mas ele já decretou de cara pelo prazo de 10 dias. Ele não decretou 5 mais 5. Ele decretou de cara pelo prazo de 10 dias. Quando o oficial de justiça, acompanhado de força policial, foi cumprir o mandado de prisão, José entrou imediatamente em contato com seu advogado para esclarecimentos. O advogado de José deverá esclarecer que a prisão temporária, letra A, não é válida porque não cabe prisão temporária antes do oferecimento da denúncia? Errado, né? Por quê? Porque cabe a prisão temporária antes do oferecimento da denúncia. Inclusive, lembrando sempre daquela diferença, a prisão temporária é só na fase pré-processual, ou seja, antes do oferecimento da denúncia. A prisão preventiva é em qualquer momento da persecução penal, seja pré-processual, seja dentro do processo. Então, a prisão temporária é realmente só até o oferecimento da denúncia, é só na fase investigativa, é só no momento pré-processual. Por isso, o erro da nossa letra A. Letra B.
não é válida, apesar de cabível no delito mencionado, em razão do prazo fixado pelo magistrado. Exatamente isso que ele errou. Não pode ser por 10 dias, tem que ser 5 mais 5. Então, letra B, que traz a conclusão correta. Letra C, é válida e ao final do prazo deverá o preso ser colocado em liberdade independentemente de nova ordem judicial. O restante aqui estava certo, mas ela não é válida, como nós já vimos em razão do prazo. Letra D, é válida? Novamente está errado, tá? Apesar de decretada de ofício, não foi decretada de ofício, porque teve a representação da autoridade policial. E letra E, não é válida porque o crime investigado não está no rol daqueles que admitem essa modalidade de prisão. Errado, ele está sim no rol. Você pode conferir que a extorsão está no rol do artigo 1º, inciso 3º da Lei de Prisão Temporária. Então, questão 8, letra B de bola. Questão 9. A Lei 7.960 traz uma medida cautelar pessoal de natureza constritiva, conhecida como prisão temporária. Como aqui a gente já viu, né, a gente já chegou na questão 9, então a gente praticamente já revisou aqui toda a nossa lei. Então, agora na questão 9 e 10, a gente passa um pouquinho mais rápido, porque você vai ver que vai se tornar repetitivo. Tudo que está aqui nas alternativas, nós já vimos nas questões anteriores. Então, letra A. Poderá ser decretada de ofício? Sabemos que não. Tem que ter representação do delegado ou requerimento do Ministério Público. Letra B. Ainda que decorrido o prazo da prisão fixado pelo magistrado, a soltura do preso depende de alvará? Nós vimos que não. Se passou o prazo e ela não foi prorrogada ou não foi decretada a prisão preventiva, ele já é solto imediatamente pelo delegado. Letra C. Sendo o crime investigado hediondo, poderá ter seu prazo inicial fixado em até 30 dias? Isso mesmo, se é crime hediondo, é 30, podendo ser prorrogado por mais 30. Letra D. Em regra, terá o prazo de 5 dias improrrogável? Não, pode ser 5 prorrogado por mais 5. E letra E, poderá ser decretada caso esteja sendo investigada a prática de homicídio doloso qualificado, mas não de homicídio doloso simples. Errado. A lei de prisão temporária, ela fala em homicídio doloso, seja ele simples, seja ele qualificado, tá? Então, questão 9, letra C. E questão 10, com relação à Lei 7.960, que dispõe sobre prisão temporária, a afirmativa correta qual que é, pessoal? Letra A, o prazo limite, seja qual for o crime em apuração, é de 30 dias? Será que está correto? É realmente de 30 dias? A gente sabe que a prisão temporária tem 5 mais 5 ou 30 mais 30. Então, não é seja qual for o crime 30 dias. Vai depender, sim, se o crime também está no rol de crimes hediondos ou é equiparado a hediondo. Então, letra A, errado. Letra B, o prazo em se tratando de crime hediondo ou assemelhado é de 30 dias, enquanto nos demais é de 5 dias. Até aqui tá certo. Aí vem errado, ó. Não sendo possível a prorrogação? Errado. Letra C. O juiz, atendendo à representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, poderá decretá-la de ofício? Já vimos que não pode ser de ofício. Letra D. O preso, decorrido o prazo da prisão, deverá ser posto imediatamente em liberdade, independentemente de alvará de soltura, salvo se já tiver sido decretada a prisão preventiva. Ou então, como essa questão é muito antiga, de 2013, depois, né, a lei foi modificada. Então, aqui a gente fica com a letra D, mas lembrando que não é só se tiver sido decretada a prisão preventiva, é se foi prorrogada a prisão temporária ou decretada a prisão preventiva, né? Salvo se acontecer essas situações. Se elas não acontecerem, ele deverá ser posto imediatamente em liberdade. E letra E, os presos temporários, dentro do possível, devem ficar separados dos demais? Errado, não é dentro do possível, é obrigatoriamente separados dos demais. Não pode misturar
de forma alguma. Então, obrigatoriamente separados. Então, na questão de número 10, letra D. Aqui nós revisamos todo o conteúdo de prisão temporária por questões recentes, questões que trabalhavam de forma diversa, questões grandes, questões com enunciado mais curto, situações hipotéticas interessantes. Então, 10 questões para você revisar, e aqui está o gabarito, caso você queira respondê-las sozinho, sozinha depois e revisar esse tema de prisão temporária. Beleza, pessoal? Então, a gente finaliza aí mais uma aula de um tema super importante que está dentro desse tópico de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Então, você precisa saber muito, muito bem prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão domiciliar, prisão temporária. Esses são temas recorrentes, são temas muito cobrados pela FGV, seja qual for o concurso que você vai fazer, tá? Então, muito cuidado. A gente finaliza então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nas próximas aulas. Bons estudos para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.